Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ciranda das Flores, aqui é a Ana. Aqui eu vou fazer a tiragem do outro, parte da trilogia da tiragem do eu, do outro e da vida. Tiragem do outro aborda como você está interagindo com outras pessoas, né? Então tem questões aqui de relacionamentos, pode ser com uma pessoa específica, pode ser com um grupo, mas pode ser aí padrões, né, de relacionamentos. Então aqui a gente tem duas opções, quem quiser escolher aí intuitivamente antes de eu virar as cartas, aqui está a opção 1, opção 2. Quem preferir ver as cartas, já vou virá-las agora. Opção número 1, 3 de paus. Opção número 2, a carta da estrela. As cartas têm até um tema parecido, né? Como eu já venho falando aqui também, essas leituras se complementam, né? Opção 1, opção 2. Então, quem se sentir aí chamado curiosidade, pode ficar à vontade para assistir as duas opções. Então, vamos começar aqui com o 3 de paus, né? Aqui tem um desejo de expandir o seu mundo através dos seus relacionamentos. Então, tem uma busca, né, por culturas diferentes, pessoas diferentes. Pode ter um certo aí encantamento, ou tá sentindo um chamado, né, pelo exterior, pelo estrangeiro, por terras desconhecidas, por outras línguas, outras culturas, né? E aqui a gente vê que é algo que requer um certo preparo, né? Não é para agora, né? Mas a gente vê que tem algo no seu caminho que pede então essa expansão e pede essa conexão com algo que não está no seu ambiente mais próximo de você, o ambiente com o qual você já está mais familiarizado. Então tem algo aqui do original, do diferente, do excêntrico, né? E você querendo explorar, então isso aí afetando essas questões de relacionamentos interpessoais, pode estar até afetando relacionamentos amorosos também. Essa é uma carta também que fala de interconexões online, né? Então, seja pessoalmente, pessoalmente que eu falo, não presencialmente, pessoalmente trocando mensagens com alguém, né? Ou mesmo, por exemplo, uma das formas de interagir, assistir um vídeo em inglês, outra pessoa que está em outro lugar do mundo, por exemplo, né? Então, aqui tem várias formas e são vários caminhos e várias opções. Cabe a você também ver o que é esse interesse, o que está te chamando, como que você vai ouvir e atender esse chamado, né? Como você vai se materializar na sua vida. Essa carta aqui do cavaleiro, né, fala de uma forte conexão sua por causa de experiências de vidas passadas a um local, a uma cultura, às vezes pode ser uma religião, né? Então, algo que fazia muito parte da sua identidade, o qual você dava toda a sua lealdade, né? Você fazia parte daquele grupo, daquela tribo, daquele país, né? Daquele feudo, daquele reino, tá? E aqui você teve um papel de guardião, né? E um papel muito de dedicar a sua vida a isso. Então, isso é algo que a sua alma está querendo fazer esse resgate, né? Isso é uma coisa também que, às vezes, aqui no Brasil, a gente falta um pouco, né, desse patriotismo, dessa conexão mais antiga, né? Que a gente é um país também relativamente jovem, quando a gente compara com a Europa, ou quando a gente compara com culturas antigas, como Índia, o Egito, etc., né? Então, a gente vê que a gente não tem tanto essa história. Aqui também é um país criado por imigrantes, então a gente não tem tanto essa história que nos conecta, né, com o passado mais longínquo, que conecta com realezas que são nossas próprias, né? Então, a gente fica um pouco faltando isso, um pouco órfão. Então, ter esse chamado aí de vidas passadas, pode ser de questões ancestrais também, uma conexão profunda, né, patriótica, com raízes, e que você quer explorar, ou indo, né, até esse lugar, ou se conectando com pessoas de lá, ou mesmo estudando, buscando mais informação, vendo fotos no Instagram, se interessando pela comida dessa cultura, né? Então, como eu falei, são vários caminhos, né?
mas tem algo aqui que a sua alma está querendo então resgatar e trazer de volta para você. Isso ajuda muito também com a sensação de pertencimento, né, no mundo, na terra. E aqui a gente vê essa carta do pendurado, que é uma carta de sacrifício, né? E aqui o cavaleiro, ele também fala de sacrifício, ou seja, eu defendo o meu povo, eu defendo o meu rei, eu defendo o meu castelo, né? Eu arrisco a minha vida, sacrifico a minha vida, né? Então a gente vê aqui também é um pouco você querendo colher os frutos e o reconhecimento pelo sacrifício que você fez pelos outros em vidas passadas. E isso é uma coisa profunda. E isso às vezes deixa uma ferida na gente, que a gente dá a sensação que a gente não é valorizado, que a gente não pertence, que nosso esforço não é reconhecido. Então se vocês se sentirem assim, né? Principalmente em ambientes sociais, às vezes acontece também em família, em ambiente de trabalho, né? Então tá aí a raiz e o motivo, ou um dos motivos, né? Aqui tem uma carta bem parecida com essa, vamos ver se vai sair, mas sempre que eu falo isso não sai, mas não tem problema. Vamos ver, vai sair a carta certa, né? Então a gente vê aqui também vocês querendo mudar um pouco do papel que vocês tiveram. Então, se tiveram papel em uma vida, ou pode ter sido várias vidas, né? Como protetor, o guardião, o guerreiro, o guarda, o cavaleiro, né? Então tem aquela fidelidade, aquela dedicação. E agora vocês querem, então, ter mais mobilidade. Porque tem algo do que... Aqui a gente vê isso aqui muito relacionado com o elemento ar, né? Porque o cavaleiro, ele pode ser o guardião que fica ali estático, né? Ele pode ser o cavaleiro que vai nas jornadas no qual ele recebe missões, né? Mas também é sempre com essa função mais de ataque ou defesa. E aqui vocês estão querendo pegar algo que pode ser conectado com o cavaleiro também, que é essa questão do mensageiro. Então sai um pouco dessa questão bélica, dessa questão de ataque e defesa, para ser algo mais comunicativo. Isso aí também pode estar tendo essa vontade de estar se conectando com um mundo mais amplo, né? Seja onde você está, ampliando isso pela internet, seja indo para outros países, seja aprendendo outras línguas ou se conectando em outras línguas, né, com outras pessoas, se você já dominar algum outro idioma, né? E aqui também a gente fala o mensageiro com mais autonomia e mais liberdade para ir e vir, né? Então aqui a gente está vendo o cavaleiro mais como alguém que fica no seu posto de guarda, né? E aqui esse desejo profundo da sua alma de ser esse cavaleiro que leva a mensagem, que traz a mensagem de volta, você querendo incorporar então, né, através das conexões que você pode fazer no mundo, colocando pessoas em contato umas com as outras, criando networks, né, difundindo informação, ou mesmo tá passando mensagens, informações aí de alguma forma, né, para o coletivo, para outras pessoas. Bastante interessante. Ah lá, o escritor, o escriba ou escritor, né? Então a gente vê aqui o cavaleiro segurando essa espada, que pode ser uma arma, mas a espada também representa o poder da palavra. Então aqui a gente vê você vida após vida transformando o uso da espada, né? Isso aqui principalmente mais forte para quem tiver posicionamentos importantes aí no mapa natal em signos de ar, então Libra, Aquário ou Gêmeos, né? Mas é claro que é igualmente importante para todo mundo que se sentiu chamado aqui para essa leitura. Então a gente vê que a espada se torna a sua força, o seu instrumento principal. E aqui a gente vê está recebendo e difundindo mensagens, né, que pode ser de forma falada, mas aqui essa questão da expressão escrita também é muito importante. Isso pode ser tá mandando mensagens, blog, post no Instagram, escrever livros, dar aula, né? E aqui também tem uma conexão também com o exterior, com outras culturas,
com outros tempos, né? Seja livros de história, seja livros de literatura, seja livros de literatura de época, né? Então, que muitas coisas que estão borbulhando dentro de você, dentro da sua alma e querendo se conectar com isso. Vamos ver as mensagens aqui dessas cartas, as mensagens do próprio deck, tá? Então, primeiro ali do cavaleiro. Uma vez um cavaleiro, sempre um cavaleiro. Isso é algo que está gravado na sua alma, né? Você recebeu essa carta como variação do seu cavaleiro interior. Independente de você ser um homem ou uma mulher nessa vida, você tem o coração e a mente de um cavaleiro. Muito provavelmente, você sempre teve uma fascinação com contos, né, histórias e imagens de cavaleiros, né? Uns cavaleiros da Távola Redonda, por exemplo, né? Você pode colecionar figuras, né, de cavaleiro, decorar usando arte com algo que tem a ver com cavaleiro, ou mesmo se vestir, ou ter vontade de se vestir, né, com uma armadura, ou já pode ter se imaginado, ou mesmo quando era criança, né, numa festa, uma oportunidade de você usar uma fantasia, então, de cavaleiro. Em relacionamentos e carreira, você está sendo chamado para defender aqueles que são fracos ou vulneráveis, né? Então, aqui a gente vê o trabalho social, às vezes o trabalho de um advogado, né? Estão defendendo as pessoas menos favorecidas. Agora a gente vê que vocês estão querendo sair um pouco, né? Essa carta parecendo como vocês querem largar isso, né? Então pode ser coisa que vocês fazem nessa vida, tem atração, já tenha feito em vidas passadas também, né? Então vocês advogando causas, defendendo os outros. Então aqui fala, você pode escolher uma profissão que te coloca como guardião ou protetor, que também de crianças, por exemplo, né? É essencial que você trabalhe com organizações que você acredite totalmente. Como cavaleiro, você é leal para aqueles que ganham seu respeito. De outra forma, você não está feliz. Então, tem algo aí que você carrega dessa questão de ser leal, né, a instituições, ser leal, né, se você estiver querendo defender outras pessoas no nível privado ou social, profissional. Agora aqui a gente vê esse desejo dessa mudança, então, do cavaleiro para o escriba ou escritor. E aqui tem algo que não vai deixar de fora o cavaleiro, como eu falei, né? Mas é mais uma mescla, né? Uma fusão aqui das duas coisas. Vamos ver aqui qual é a mensagem do escriba ou escritor. Essa carta revela que você teve uma carreira como escritor ou escriba numa vida passada, que pode ser o motivo de você estar tendo desejo de escrever. Você tem um estilo de pensar natural, daquelas pessoas que sabem organizar, né, os pensamentos na forma escrita. O fato que você teve a disciplina de se assentar e escrever em vidas passadas demonstra que você pode ter a mesma disciplina nessa vida. Se você sonha de ser um autor publicado, essa carta ela te encoraja, né, a seguir esse caminho. Faça pesquisa no que diz respeito à escrita e publicação. E, acima de tudo, escreva todos os dias, o que pode ser qualquer forma, né, de diário, cartas, escrita criativa ou não ficção, como artigos em blogs, né? Então, você tem um forte desejo de ser se você tiver um forte desejo de ser um escritor publicado, e se você estiver disposto a colocar o esforço que isso requer, você pode alcançar os seus sonhos. Aqui também me parece que para algumas pessoas, vocês podem estar mais chamados, vocês podem estar mais recebendo esse chamado de ser o protetor, né? De aí estar ajudando de alguma forma as pessoas mais necessitadas, por exemplo, de ir para o exterior através de alguma instituição, como os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, e outras pessoas estão mais aqui nesse chamado do escriba, do escritor e do mensageiro, mas todos com esse intuito, né, de se conectar com o mundo lá fora e resgatar, então,
culturas, línguas, tradições, locais aos quais você já pertenceu em vidas passadas, né? Muito bem, pessoal, quem quiser se consultar comigo, veja o link aí abaixo do vídeo, tá? Então tem consultas de tarô e meditações de cura. Vamos passar aqui para a opção número 2 com a carta da estrela, um arcano maior. E aqui nesse deck ele é o anjo da esperança, né? Tem a esperança de que tudo vai dar certo. A esperança de tudo que acontece na sua vida tem um motivo. Essa carta aqui também está falando de coisas que você deve adicionar nesse momento e coisas que você deve deixar de fora. Então aqui, como essa tiragem do outro, né, a gente fala de ambientes, pessoas, principalmente grupos, não me parece tanto indivíduos, né? Por exemplo, vamos supor que há muitos anos da sua vida você participou de um grupo de amigos, agora você não está sentindo mais afinidade, não gosta mais de ver os meus programas, não concorda com 90% que as pessoas falam, por exemplo, né? Exagerando um pouco. Então aqui é um pouco, talvez ir procurando outros grupos, outras tribos, né? E é isso também que vai te fazer se alinhar cada vez mais com o seu próprio caminho, com o seu propósito, tá? Aqui também, se algo não estiver fluindo, ou se estiver confuso, né, em relação ao seu caminho, pode ser esse alinhamento aí na sua vida social, nos ambientes que você frequenta, que é necessário, né? Vamos ver o que está afetando aqui. E aqui a carta da estrela também fala que ambientes melhores existem, pessoas mais adequadas para você, né? E que a gente tem que ter fé nisso. E aqui a gente vê questões de família, relacionamento com mãe, com irmãos, com filhos, né? Para quem é mãe ou pai. Vamos ver aqui a mensagem dessa carta aqui no próprio livro do deck. Aqui eu vejo também um movimento no sentido de quem teve muito tempo focado na casa, em filhos, na família, mesmo às vezes trabalhando também, né? Agora pode estar no momento de você, talvez que as circunstâncias propiciem, né? Você retomar ou focar nos seus sonhos. Por outro lado, algumas pessoas podem estar com um sonho interrompido ou colocado um pouco em segundo plano para dar mais atenção à família, filhos, às vezes aos pais, né? Os pais estão idosos, tá? Vamos ver que a carta da mãe indica... essa carta indica que a sua mãe nessa vida também esteve com você em vidas passadas. Essa é uma ocorrência muito comum. O relacionamento mãe-filho é um laço significativo, emocional e físico. Se você tem um relacionamento amoroso e saudável com sua mãe nessa vida, provavelmente vocês foram atraídos, né, um para o outro, porque vocês têm esse laço afetivo, né? Entretanto, se o seu relacionamento ou foi, né, difícil, desafiador, isso indica uma necessidade de equilibrar karma através do perdão, né? Então, aqui quando está falando essa questão da carta da estrela de colocar e de tirar, né? Então, não só pessoas em ambientes, mas também tirar feridas, tirar karmas, tirar desafios e problemas, né? E colocar luz, colocar uma energia mais amorosa, mais compassiva. Isso aí também que vai propiciar um fluxo maior, tá? Emocional, e pode também abrir espaço para outras pessoas entrarem na sua vida, até para quem não teve oportunidade ainda de ser mãe, mas gostaria, ou quem tem dificuldade de engravidar. Essa cura com relacionamento com a mãe pode facilitar ou favorecer, tá? Inclusive, o vídeo que eu tenho de meditação de cura da Imperatriz fala muito dessas questões com a mãe, e tem um momento lá no vídeo também de cura com a mãe. Seus sentimentos a respeito da sua mãe estão diretamente relacionados com a sua habilidade de manifestar abundância, já que a energia da mãe tem tudo a ver com receber. Se você tem bloqueios com a sua mãe, você pode ter desenvolvido questões de controle
que te previnem, né, te impedem que você receba a ajuda dos outros ou do universo. Então tem essa questão de bloqueios de relacionamento com a mãe, cria bloqueios no recebimento. Então receber ajuda, receber apoio, receber oportunidades, receber abundância, né, de forma direta, tá? Então essa carta pede que você faça um trabalho pessoal no que diz respeito à sua mãe, ou seja, faça um trabalho interno, né? Ou até a meditação que eu sugeri, uma regressão de vidas passadas ou outros métodos terapêuticos, né? Aqui também a carta da estrela é uma carta de cura e fala que nem tudo está perdido. Relacionamentos podem ser remediados, remendados, refeitos, ou mesmo se isso não for possível, às vezes é o caso, a mãe já faleceu, essa cura interior pode e deve ser feita, né? Então isso vai beneficiar o seu relacionamento com outros membros da sua família e pode beneficiar até então a sua vida material e financeira, né? É interessante como as coisas estão interligadas, né? Lá, o 8 de espadas é justamente a carta de bloqueios. Há cartas que falam, não sei como sair disso, não sei como curar, não sei como desbloquear. E o anjo da esperança chega com essa água, derramando essa água, essa bênção divina de cura e fala, não, tem jeito, sempre tem jeito. E aqui é a cura pela água, porque você pode estar com um posicionamento muito mental, muito crítico, julgando ou se sentindo muito criticado e julgado, né? E não dando abertura para esse desfecho dessa situação. E aqui o que precisa é essa energia do coração, que é a energia materna, e que às vezes você pode ter sentido falta, né, disso não ter vindo direto da sua mãe, da compaixão, do cuidado, da atenção, tá? E isso você precisa desenvolver dentro de você, ou até receber diretamente, né, da Mãe Terra, diretamente das energias universais, esse amor universal, essa compaixão consigo mesmo, e aí você consegue ativar essa energia do perdão. Então, tem essa limpeza no nível emocional, para te libertar dessas prisões, né, às vezes de também não querer arredar o pé, não querer perdoar, manter a distância, manter naquele ambiente fechado. Claro que cada caso é um, mas a cura é possível, mesmo que seja interiormente, né, para cada caso. E essa carta fala, busque, vá atrás, né? Então vá atrás dessa resolução, vá atrás dessa cura. O que você precisa? Você consegue fazer sozinho? Você precisa ir conversar com sua mãe? Quando ela estiver falecida, você pode conversar com ela da mesma forma. Ou se é algo que você precisa de uma ajuda profissional, né? Mas aqui você vai em busca de uma jornada de cura, de um caminho de cura, porque isso vai trazer, né, uma liberação, uma abertura do seu caminho para você mesmo, seu propósito. E a partir daí você vai ter mais clareza, né? Isso aqui está causando confusão também, inclusive no que diz respeito a papéis femininos, né? Aí para as mulheres, ou os homens, o que eles esperam das mulheres. Isso aí também pode estar trazendo confusão ou uma visão limitada, né, da sua vida, das possibilidades e do seu caminho. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Lá, ó, falando de questões financeiras. Aqui pode ser também brigas ou feridas ou decepções, né, com a mãe ou com a família no que diz respeito a recursos financeiros, divisão de bens, heranças, né? Ou tem muita gente que tem uma certa revolta no caso dos pais não terem dado um certo conforto financeiro ou não terem podido pagar uma boa educação e por aí afora, tá? Então, o que quer que seja a situação, as duas coisas estão conectadas, né? E ambas podem e devem ser curadas. Vamos ver aqui no livro o que ele fala aqui para essa carta de finanças. O seu relacionamento com o dinheiro está sendo afetado por suas vidas passadas. Por exemplo, você pode ter uma vida de extrema pobreza ou até mesmo de riqueza em vidas passadas. Muitas pessoas têm dificuldade de guardar dinheiro porque em outras vidas isso envolvia uma riqueza comunal. Então tudo era dividido, né? Então aqui às vezes pode ser memórias também que a sua mãe ou a ancestralidade dela teve e que para você é algo difícil.
você enxerga isso como mesquinharia ou pandurismo, alguma coisa desse tipo, né? Então, que fala de vidas em tribo, vidas em convento, né? Então, no qual a comunidade, né, dividia tudo ali era de todos. Nessas vidas não tinha muito, não fazia sentido, né, se você guardasse até a sua poupança individual ou as posses separadas. Como resultado, você pode achar difícil entender e lidar com finanças. Para você é um tipo de mistério. E por causa disso, né, suas finanças podem ser uma montanha russa, né? Então daquele sobe e desce, até que você entenda que nessa encarnação, uma sociedade capitalista, né, ocidental, a gente opera no individualismo, né? Isso pode ser difícil também, né? Ir atrás dos próprios sonhos, às vezes dá até culpa, né? Estou pegando algo para a sensação de que, mesmo que a gente sabe intelectualmente, não faz, estou pegando algo para mim, enquanto eu devia estar repartindo, né? Para curar a situação, entenda que o dinheiro é meramente energia e pode ser usado para bons propósitos ou maus propósitos. Saiba que o dinheiro em si próprio é neutro. É o que você faz com ele que importa. Haja com a intenção de ajudar o mundo através da caridade, da generosidade. Isso é uma virtude nobre, né? Ou pode ser o contrário, às vezes você está doando demais e não está deixando ali, né, o que é seu, ou fazendo uma poupança para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para os seus filhos e netos e o que quer que seja, né? E aqui é muito interessante a gente ver esses dois temas juntos, e esses dois temas sendo afetados por experiências de vidas passadas, né? E afetando aqui principalmente o relacionamento com a mãe, né? Por exemplo, a gente nessa nossa gerações mais jovens, a gente tende a criticar mulheres ou desvalorizar, né? Mulheres donas de casa, submissas, etc, tá? Então, aí tem toda, né, uma gama de temas profundos, né? Então, aqui a gente vê a chave de libertação e de você estar lidando melhor aí com você mesma, abrindo a sua cabeça para o seu caminho de vida e tendo uma vida aí feliz, um nível afetivo mais livre, né? Uma vida familiar também, mais harmoniosa e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para um fluxo maior de abundância aí também, né, material, dinheiro na sua vida. Essa carta fala, vá atrás, né, deixe para trás esses pensamentos limitantes, limitadores, negativos, às vezes até críticos, né? Então aqui é preciso uma suavização das emoções, dos sentimentos, com você, com os outros, com o mundo, com a mãe, né? Ou uma figura materna. E aqui eu lembrando o anjo da esperança com a fé, né? A fé na cura e a fé de um caminho de algo melhor. Muito bem, pessoal, informações sobre consultas estão aí, a gente tem um link aqui no vídeo, abaixo do vídeo, consultas de tarô e meditações de cura, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas agora fugiu, mas tudo bem. Então deixa um abraço, muita luz e até a próxima.